O princípio é que dentro de uma comunicação existem várias formas de me comunicar. Vou dar um exemplo. Esse painel que está aqui atrás, ele é uma comunicação. Ele gera uma informação em vocês. Eu tenho a logo do nosso canal, eu tenho 2 frases ali, que são frases profundas de 2 intelectuais da humanidade. A forma como... Comunicação visual. Visual. A forma como eu e a Alessandra nos vestimos, nos posicionamos e falamos com você é uma forma de comunicação. E a gente chama isso de comunicação não verbal. O meu comportamento é aquilo que essa imagem fala com vocês. Os próprios gestos, Os né? próprios gestos, exatamente. As expressões faciais, Isso. O olhar. E aí... todo o movimento do corpo. Tentem prestar atenção, por exemplo. Quando eu entono a voz, ela significa uma coisa. E sem entonação, ela significa outra coisa. Vou tentar fazer uma simulação com a Alessandra. Você pode pegar uma água para mim, por favor? Isso é uma forma de falar e ele tem um significado. E eu vou falar a mesma coisa. Você pode pegar água para mim, por favor? Eu acho que ele está nervoso. Eu falei a mesma coisa, mas a entonação muda o significado, muda o entendimento, muda a recepção. E no dia a dia, muitas das vezes, a gente não percebe essas agressividades no falar. E eu, como receptora, o que eu tenho dentro de mim? Ele falou tranquilamente, com educação, eu atendo. Tá tudo bem, eu atendo. Ele entonou a voz de uma forma mais autoritária, grosseira, etc. Eu aqui já perco meu equilíbrio, já perco a o emocional razão, já toma conta. E de repente começa aqui uma discussão. Por quê que eu começo aqui uma discussão? Ah, porque ele falou assim comigo. Ah, porque ele não pode falar assim comigo. Realmente, ele não pode falar assim comigo. Mas esse não é o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é o que está aqui dentro. Não é o fato dele ter falado agora comigo. São coisas aqui dentro mal resolvidas. São coisas anteriores. Porque senão eu posso pensar assim, ele falou dessa forma, eu vou ali, pego a água para ele, entendendo que ele está um pouquinho mais cansado, ele está um pouquinho mais estressado, ele está resolvendo algum problema sério. Tá tudo bem, não tem nada a ver comigo. Eu vou ali, pego uma água e atendo ele com amor e com carinho. Não é assim? É assim que a gente faz normalmente? Normalmente não. E não faz reforçando. Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui agora. São coisas mal resolvidas que vai influenciar na comunicação desse exato momento aqui. Ainda dentro da comunicação, a Alessandra falou da aceleração. A gente vive um tempo hoje de ansiedade, aceleração do metabolismo. Os pensamentos. Né? Hiperaceleração. Crianças, né, sendo diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperaceleração, uma série de situações acontecendo com a humanidade hoje. E isso tudo atrapalha muito nessa boa comunicação, nessa comunicação mais assertiva. E se atrapalha a comunicação, ela atrapalha o relacionamento de forma geral. Relacionamento com os pais, com amigos, com o mundo e dentro de casa também. A gente já parece que vive com 2 estranhos dentro de casa. Passa os anos e a gente não se conhece, porque a gente não consegue conversar. E aí é onde a gente quer entrar agora no assunto que a gente iniciou, a gente pincelou na live passada. E a gente vai falar um pouquinho agora e vai aprofundar, que é o diálogo interno. Por que o diálogo interno é tão importante? Porque talvez a gente vá entender agora de uma das maiores ferramentas para que eu consiga
vencer essa característica da atualidade. Porque, gente, não dá para lutar contra o sistema. O sistema existe. Nós não estamos em 1900. Nós estamos num tempo em que tudo é acelerado. A informação é acelerada, a comida é acelerada, os carros andam rápidos. Tudo é muito rápido. Isso é um fato. E contra fatos não há argumentos, não adianta lutar contra. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar mecanismos, soluções na minha vida para que eu não sofra com esse sistema. Para que eu não seja totalmente influenciada, totalmente impactada. Né? Isso, porque a gente também vai acelerar um pouquinho. A gente também, quando tiver com muita fome, vai entrar no fast food e vai pegar uma comida em 5 minutos. E vai ser bom, porque vai saciar a nossa fome naquele momento. Tá? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E aquilo que nos faz mal, nós precisamos de soluções para que não nos faça mais mal. O que é o diálogo interno? Todos nós temos uma voz dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Todos nós. Todos nós ouvimos e respondemos essa voz. A maioria não presta atenção. A maioria não sabe. A maioria não percebe essa voz falando conosco. Mas a gente vai dar um exemplo aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Tudo que você faz de forma mecânica, por exemplo, que a Alessandra acabou de fazer agora. Ela pegou uma xícara de café, levou a boca, bebeu e devolveu. Isso é uma ação mecânica, tá? Ela pegou o braço dela, levou até o lugar, articulou a mão, os dedos, pegou a caneca, levou até a boca, no momento certo, no tempo certo, colocou a boca, sentiu o café, virou, saboreou, voltou, de forma perfeita. Quando é que a gente descobre que isso é tão difícil de fazer? Quando a gente, por exemplo, passa por uma situação de ter alguma lesão no cérebro e perde uma parte motora do nosso corpo e não consegue mais fazer. E aí a gente vê o quanto é difícil reaprender a fazer. Eu sugiro, né, quem puder, que visite, né, hospitais, né, desse nível de tratamento, porque vocês vão entender que para muitas pessoas o mundo não é perfeito quanto é para a maioria de nós. Uma outra forma de aprender isso também é você olhar para uma criança. A dificuldade que ela tem em segurar os objetos quando ela está aprendendo, em ficar de pé, em andar, engatinhar, depois andar, ficar em pé, levar o objeto na boca e acertar a boca. Não é tão simples, é um aprendizado. A questão é que depois que você aprende, isso acontece de forma mecânica conosco. Só que para aprender é mais ou menos assim. Depois de adulto, fica mais fácil. Vamos tentar lembrar. Com certeza vai ter gente aqui que não dirige, né? Mas hoje a maioria das pessoas tem habilitação, né? Quem não for, a gente vai buscar um outro exemplo depois. Vamos tentar acertar a maioria. Então, você aprender a dirigir, quando você senta ali no carro, o teu instrutor, ele fala para você assim, ó, coloca o pé esquerdo na embreagem, o pé direito no acelerador, afunda a embreagem, solta devagarinho, vai acelerando, depois que você passou a marcha, cara, a primeira, e sente o carro ir andar. E aí você vai, devagar, a primeira vez, né? E aí o carro dá tranco, e aí o carro morre, e aí daqui a pouco o carro começa a andar, e você fica feliz da vida. E quando você vai pegar o carro sozinho, depois que você acha que aprendeu, você pensa isso tudo e você ouve os pensamentos. Ó, vou pisar no acelerador, na embreagem, vou soltar devagarinho, passa a primeira marcha, vou soltando. Você pensa em tudo.
Depois que você já aprendeu, você não pensa em mais nada. Você simplesmente faz. Por que que você faz? Porque existe dentro do seu cérebro um diálogo interno. Essa mensagem ela já foi repetida, aprovada, codificada e instalada dentro de você. E a partir de agora ela só reproduz. E por isso que você faz no automático. Que é a mesma coisa que você faz ao acordar, ficar de pé, escovar os dentes, abrir os olhos, dar bom dia, falar. Isso tudo já está instalado dentro de você. Se a gente pudesse não, porque isso pode fazer, né? É possível fazer isso. Mas se nós fôssemos configurar tudo o que acontece em milésimos de segundos, desde a hora que você acorda até a hora que você fica de pé, acontece um monte de informação. Eu abro os olhos, eu percebo que está de dia. Isso é uma comunicação, é um diálogo. Eu me levanto, eu decido levantar. A informação externa é o sol aparecendo de dia. E dessa forma vai havendo uma comunicação interna. Por que eu estou falando disso? Porque se você agora parar e prestar atenção, você vai perceber que ela existe. E como que a minha comunicação interna pode me ajudar a desacelerar, Ivan? Porque no momento em que eu prestar atenção no que acontece dentro de mim, dentro da minha mente, eu vou perceber que existe uma outra voz. Que não é a voz da minha mente e de tudo que eu aprendi, mas é a voz do Espírito Santo. Do Espírito que existe dentro de você e que fala com você. Mas como eu vou ouvir, Alessandra, se eu estou acelerado, se eu estou pensando no que eu vou fazer agora, daqui a pouco, amanhã, com a comida, com o filho, com a escola, com o marido, com o curso? Como que eu vou ouvir? E aí, está muito ligado um pouco à live de quarta-feira que nós fizemos. E outros ensinamentos que a gente já passou aqui também. Se eu não silenciar, se eu não parar, se eu não prestar atenção em mim, eu vou ser devorado por esse mundo acelerado. Só é possível ouvir a minha voz interna, e só é possível ouvir a voz do Espírito que habita em mim, se eu estiver em silêncio. E só em silêncio é possível ouvir. Enquanto eu falo, eu não ouço. Ou melhor, enquanto eu falo, eu até ouço barulhos externos, mas isso não entra em mim. Porque o processo que está nesse momento é que eu estou colocando para fora informação. Então não cabe receber informação enquanto eu estou colocando. É um princípio. Uma coisa só acontece depois da outra. Então, se é o momento de receber, se é o momento de adquirir, eu preciso silenciar. Eu preciso encontrar um momento, eu preciso encontrar um tempo onde eu me ouça, onde eu ouça o Espírito que está em mim. Quando isso se torna uma rotina, isso encontrou um espaço dentro de mim. É muito mais fácil tomar essa postura quando eu for conversar com a minha esposa. Porque ela vai falar e eu vou parar para ouvir. O exemplo que eu dei de você falar um pouco mais áspero, um pouco mais alto, e imediatamente vem aquele incômodo, imediatamente vem a vontade de explodir, de reagir mal, de falar algo não tão bom. Contudo, como eu ouço o meu diálogo interno, eu ouvi que ele não pode falar assim comigo, eu vou explodir, ele vai ver só, eu vou responder, eu não vou pegar água, se eu pegar água, eu vou jogar água nele. Então, esse é o diálogo interno. Essa foi a primeira voz que eu posso ter ouvido. E aí eu respondo, não. Ele falou assim, possivelmente ele está com algum problema, possivelmente ele está resolvendo alguma questão,
Deixa eu pegar água aqui e dar água para ele. Então, eu tenho esse diálogo antes de ter uma reação, antes de ter uma ação. Esse diálogo, ele acontece de qualquer forma. A gente ouvindo ou não ouvindo, esse diálogo acontece. E em qualquer nível, tá? Ah, ele tá falando assim comigo, mas é assim mesmo. Né? Eu aceito, né? É assim mesmo. Ele é assim, ele não vai mudar. Então, vou lá pegar água porque ele é assim mesmo. Então, em qualquer nível que seja, esse diálogo acontece. A questão é que a gente ouve ou a gente não ouve. E quando a gente ouve, a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de racionalizar e de tomar atitudes mais sábias, mais inteligentes, que vá trazer menor impacto possível para a nossa vida. E é interessante o que você acabou de falar, né? Que você deu 2 exemplos, né? Um, eu falei asperamente, você foi lá, ouviu o seu diálogo interno, e aí, ok, ele está nervoso, ele está ali passando por uma situação, tá tudo bem, eu vou lá pegar água e vou servir a ele. O outro eu também ouvi um diálogo interno, mas eu disse assim, não, ele é assim mesmo, ele não vai mudar, tá tudo bem, eu vou. Qual é a diferença dos dois? Existe diálogo interno nos dois? Sim. Mas em um, eu tô bem. No outro tem dor. Então, isso tudo são detalhes, né, que a gente precisa prestar atenção, porque eles vão definir como eu levo a minha vida. Agora, ouvir de qualquer forma É já bom, é um grande porque passo. eu evitei uma briga, uma discussão, um problema. Não, já é um grande passo, né? Eu entender que existe esse diálogo e eu ouvir esse diálogo já é um grande passo. Ainda que eu ouça o diálogo e eu tome uma decisão não tão legal. Sim. Ok. Eu vou aprender, eu vou evoluir, eu vou desenvolver, porque eu já estou ouvindo. Na verdade, a decisão, no primeiro caso, ela até foi boa, né? A questão é que provavelmente o que levou ela a ter o diálogo interno a silenciar foi um cansaço, né? Foi uma dor maior. Por isso que a decisão precisa ser uma decisão racional, em busca do melhor. Porque muitas das vezes nós somos empurrados, né? Dentro do meio religioso fala-se muito isso, né? Ou você vai pela dor ou você vai pelo amor, né? Aqui não é uma questão de dor ou de amor, mas sim de uma decisão. Eu decido buscar o melhor caminho e vou. E se eu não buscar esse caminho, talvez a situação me empurre para um caminho melhor para evitar as discussões. Mas ser empurrado não é o melhor caminho. Vai ajudar, vai melhorar, como a Alessandra mostrou bem. Nesse momento vai evitar uma discussão, vai evitar uma briga, mas tem dor na segunda fala, né? E se tem dor, aí a gente precisa resolver essa dor também, porque não é para a gente viver com dor. Não é para simplesmente viver de qualquer jeito. Deus nos criou para o relacionamento. Deus, todos os dias, no final da tarde, vinha falar com Adão para saber como foi o dia dele. Então, Deus ama os relacionamentos. A base de um relacionamento é a comunicação. E o relacionamento precisa ser bom. Não pode ser ruim. Bem, eu acho que tá bom para a gente finalizar hoje, né? Queridos, beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, em mais uma live. Curte a nossa live, compartilha para o maior número de pessoas que você puder e comente o que você achou da live de hoje. Tchau, fiquem com Deus.